é isso, tá? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Viana, eu dou aula em história, na área de história do cristianismo há mais ou menos 20 anos, e história de Israel há uns 10 anos, tá? E com foco em Antigo e Novo Testamento, tá? E os alunos me pediram, e outras pessoas também, mas os alunos, né, me pediram, e eu estou aí fazendo aí, ministrando algumas aulas aí, né, um estudo, na verdade, né, mostrando desde a origem de Israel até, no caso, aos conflitos na Palestina, e, claro, né, tudo isso foi gerado, motivado pela guerra agora, né, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, tá bom? É isso. Tá? Então, nós tivemos a nossa aula, mostramos os conflitos existentes até ali a década de 70, e também mostrei também os avanços, os esforços de Israel para alcançar a paz na região ali, e nós vamos continuar falando então, até chegarmos aos nossos, espero, né, se Deus quiser, aos dias que estamos vivendo nesse conflito entre o Hamas e Israel, tá bom? Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajude a gente a avançar, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui, quero te agradecer e pedir, em nome de Jesus, que abençoe aqueles que estão assistindo e aqueles que assistirão. Em nome de Jesus, toma-os em tuas mãos, toma-nos em tuas mãos. Em nome de Cristo, amém e amém. Amém? É isso aí, vamos lá então. Nós falamos sobre a Guerra dos 6 Dias, né? Mostramos as mudanças geopolíticas da região, a geografia ali, né? As mudanças, e agora vamos continuar. Bom, em 1973 nós temos a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um dia sagrado, tá? O dia do perdão, o significado no hebraico, né? E é muito importante para os judeus, né? Realmente é um dia sagrado e eles realmente se dedicam, né? Muitas cerimônias, né? Envolvimentos, né? De todo Israel. E neste dia foi que aconteceu ali o ataque, né? A invasão, o ataque, né, a Israel, tá? Então, 1973, Guerra do Yom Kippur, como eu já expliquei, que durou de 6 a 26 de outubro. Porém, somente em 1979, Israel devolve ao Egito a península do Sinai após a assinatura de um acordo de paz. Teve um acordo de paz, vou falar sobre isso, né, entre os líderes, no caso, né, envolvidos ali, né, no caso, como eu já até falei, né, do Egito e de Israel. Agora, olha ali, as fronteiras depois do Tratado de Paz entre Israel e Egito em 1992, tá? Teve essa guerra, Israel venceu a guerra do Yom Kippur, tá? As coisas permaneceram no domínio de Israel, tá? Que fique claro isso. E aí, no caso, teve um tratado. Esse tratado, né, que, claro, era de interesse de Israel ter paz com o Egito também. Eu acho que já estava cansado de tantos conflitos, de tantas guerras ali, e de perder também, né? Claro, porque todos os que se envolviam com Israel ali, pela bondade, creio, de Deus, né, preservação de Deus, né, Israel vencia, né? Então, Israel venceu a guerra do Yom Kippur, embora foi terrível, porque pegou todo mundo de surpresa, realmente, ou, eu acredito, né, a maioria, né, de surpresa tal. Então, as coisas não mudaram, porque esses inimigos não venceram, tá?
Então, ficou assim, ó, terra ocupada por Israel desde 67. Lembra? A Guerra dos 6 Dias. Manteve ali, tá? E aí mantém-se isso aqui, né? Gaza, tá? Mantém sob o domínio de Israel, olha lá. Gaza, porém, seguiu sob o controle de Israel. A península do Sinai é que Israel irá devolver em 1982, tá? Aí devolveu completamente, né, o Sinai para o Egito, tá bom? E eu mostrei que sempre teve interesse de Israel em, realmente, pelo menos a história mostra o esforço de Israel em fazer esses acordos de paz, tá? Então há o esforço dele, tá? Só que países mais radicais, grupos extremistas, fundamentalistas, terroristas, é que não querem essa paz, tá? E eu já falei sobre isso, e a população é que sofre com isso tudo, né, gente? Tanto os palestinos quanto os israelenses, todo mundo sofre, igual agora lá, a gente olha para a faixa de Gaza agora, né, e dá pena. Também olhamos para Israel, que foi ali atacado de um jeito terrível, né, pelos terroristas, que aliás tem que ser terror mesmo, né, porque são terroristas para provocar exatamente terror. E eles vão ali nas crianças, idosos, e matam. E tem até a última notícia que permanecem lá os reféns, né, na faixa de Gaza, lá, cerca de 150. Mas a gente vai tratar disso depois. A faixa de Gaza é essa pequena faixa aqui, que tem mais ou menos 40 e poucos quilômetros de comprimento, a largura pode chegar a 5, 6, a 12 no máximo aqui de quilômetros, né? Então é isso aí, essa briga toda. Mas a gente vai conversando sobre essas questões aí também. Então, terra ocupada por Israel desde 1967, está aqui, ó, ocupada por Israel. A península do Sinai, ele vai devolver num acordo de paz. Nós vamos ver agora esse acordo, né, de paz. Deixa eu colocar isso aqui para eu ter o controle aqui, ali. Muito bem, olha aí, essa imagem. Essa é outra imagem histórica, marcante, né? Anwar Sadat, Jimmy Carter, e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin, né, aqui, tá? Eu coloquei assim, em preto e branco, né, porque eu acho que a foto, ela, o colorido, ela colorida também, mas eu achei que fica bacana assim, né, a imagem, né, Jimmy Carter, né, Anwar Sadat e Begin, aqui, tá? Ministro, né, primeiro-ministro israelense. Então, em 1979, chamado Acordo de Camp David, né, nos Estados Unidos, obviamente, o Egito é o primeiro país árabe. Isso é marcante, isso é histórico, tá? Eu já falei um pouco sobre isso, mas isso é marcante, marca a história ali, tá? E é claro que isso não irá alegrar o coração dos terroristas, né, dos radicais, dos fundamentalistas islâmicos, dos grupos espalhados especialmente naquela área ali do Oriente Médio. Claro que não, né, gente? E não irá agradar esse acordo, né, aos inimigos de Israel, né? Mas sim, uma grande vitória, um grande passo, né? O Egito é o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Esse, em contrapartida, devolve a península do Sinai, que eu já falei aqui, né, e mostrei no mapa. Ele vai devolver, né, em 1982. O Sinai foi devolvido aos egípcios, então, né? Em 1981, um ano ali, né, antes, militares egípcios contrário à paz, porque o acordo já tinha feito em 1979, né? Mas efetivamente o Sinai foi devolvido em 1982, tá? Então, em 1981, militares egípcios contrários, como eu disse, os radicais, os que não aceitam a existência de Israel, né, contrários à paz com Israel, assassinaram o presidente Anwar Sadat. Exatamente.
Anwar Sadat, né, foi assassinado exatamente porque promoveu a paz. Aliás, na verdade, isso vai acontecer várias vezes. Pessoas que tentam promover a paz com Israel, ali daquela região, óbvio, do Oriente Médio, né, chefes de Estado, líderes, né, de nações com maioria muçulmana, geralmente vai ter, ou serão assassinados, ou, né, o Arafat mesmo, que vai promover a paz lá na frente também, há uma suspeita que ele foi envenenado, há uma suspeita, tá? Mas isso não é, eu não posso dizer que é um fato, eu posso dizer que existem historiadores, existem especialistas, né, que eu tenho suspeitas disso, né? Fortemente, tá certo? Porque alguns até colocam como uma doença misteriosa e tal, mas porque ele também, Arafat, com o tempo irá chegar à conclusão que era melhor ter paz com Israel, mas também vai sofrer por causa disso, né? E é isso, tá? Então, e é isso aí, olha, assassinaram então Anwar Sadat por causa disso aí. Em 26 de outubro de 1994, eu coloquei isso aqui, eu estou até adiantando um pouquinho aqui, mas eu coloquei aqui adiantando, Israel, em 1994, 26 de outubro, Israel e Jordânia assinavam um histórico acordo de paz. Sim, o segundo país, tá? Naquela região ali, e vizinho, né, ali, a assinar um acordo de paz, a Jordânia. Isso também irá mexer com esses extremistas, porque aquilo que a Bíblia prevê, né, claramente, né, está acontecendo. E aí, esses extremistas, e aí, para aqueles que perguntam assim, por que tantos conflitos? Por que tanta guerra? Está muito claro. Porque Israel está avançando nos acordos de paz, entende? Então, claro, né, nós teremos os acordos de Oslo, né, teremos os acordos de Abraão, tudo isso vai mexer com esses extremistas, tá? Com esses radicais, com esses grupos terroristas, infelizmente, né, ligados ou dominados, no caso, por uma ótica religiosa equivocada, na verdade. Porque quantas pessoas são muçulmanas, islâmicas, e quantos países são, que no Brasil tem quantos muçulmanos, são milhares aqui, milhares e milhares, né? E vivem em paz. Lá também tem muitos muçulmanos que querem viver em paz, que não querem essas guerras, mas a ótica, isso existe em todas as religiões, infelizmente. Há cristãos assim, quantos cristãos, quantos adeptos de outras religiões os cristãos mataram ao longo da história? Eu, pela graça de Deus, sou professor de história do cristianismo, né? E historiador, e tenho obras, né? História do cristianismo no Ocidente, Reforma Protestante, a Revolução, obras na área de história, e a gente sabe disso, né? Que os cristãos mataram também muitos, inclusive muitos muçulmanos, inclusive muitos judeus ao longo da história. Então, a questão é que os radicais, né, agora, né, falando em questão de Israel aqui nessa região da Palestina, os radicais ali, os grupos realmente radicais, fundamentalistas, terroristas, não aceitam essa paz, não querem essa paz. Israel está mostrando historicamente, são fatos, não são boatos, são fatos. Israel está mostrando historicamente que está interessado nessa paz, que está se esforçando para ter essa paz, tá? Então é isso aí. Mas aí, acordo de Camp David, né? E essa foto aí, Anwar Sadat, ele morreu por causa disso, né? Mas está aí a foto, uma questão histórica marcante, Jimmy Carter e o primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, né? Certinho? Beleza? É isso, gente. Vamos lá. Seguindo, então, porque a gente
a nossa intenção aqui é termos aqui mais ou menos 40 minutos, né? Vamos tentar, vamos ver o que acontece. Bom, lá em 1982, Israel invade o Líbano. Eu só estou colocando um fato histórico desse contexto, mas não é para determos nessa questão muito. Então, em plena guerra civil entre cristãos e muçulmanos no Líbano, tá, gente? Inclusive, muitos cristãos tiveram que fugir do Líbano nesse contexto, tá? E consegue expulsar a OLP dos territórios libanês, né? Os israelenses chegam a ocupar Beirute, capital do Líbano. Em 1985, as tropas israelenses recuam para o sul do Líbano, aqui, ó, tá vendo? Essa é uma área, isso que eu queria mostrar. Também é uma área de conflito. E aí tem um Hezbollah ali no Líbano, né? Outro grupo terrorista que não aceita a existência de Israel. Então, as tropas israelenses recuam para o sul do Líbano, onde mantém uma zona de segurança, tá? Com um pouco mais de 10 quilômetros de largura, para combater a ocupação israelense. É uma questão de segurança, tá, gente? Quando você está ao lado, fronteira, no caso, com um país, né? Os libaneses, a questão não é, volto a dizer, não é a população, não é o povo. A questão são os grupos, né, como o Hezbollah ali no Líbano. Aí não tem conversa, não tem diálogo. Então tem que criar, sim, com todo. Isso aí acontece em muitos países. Muitos países têm uma área ali realmente de segurança ali e tal, né? É preciso ter todo cuidado, tá? Então, para combater a ocupação israelense, forma-se o Hezbollah. Então, nesse contexto, irá nascer o Hezbollah, Partido de Deus. O nome significa Hezbollah, Alá, né? Partido de Deus, né? Bom, deixa aí, vamos, é só o nome, tá? Bom, organização xiita, nós já falamos aqui que temos os sunitas e os xiitas, tem outros menores, mas esses grandes grupos, né, muçulmanos, tá bom? Xiita libanesa, apoiada pelo governo islâmico fundamentalista do Irã. O Irã é um país, ele tem algo, digamos, uma importância. Não é árabe, né? Sabemos isso, né? É persa, né? São persas, mas são muçulmanos e essencialmente xiitas, né? A maioria é xiita, tá? No Irã. E é claro que também não tem interesse nenhum, tá? E não é por ser xiita, não, porque tem país sunita também, movimento sunita também, não tem nada que isso, os radicais, os fundamentalistas existem em todos os lugares, gente, tá? Em todos os grupos, como eu já falei, né? Mas o Irã, ele realmente não aceita também a existência de Israel, tá? E, claro, tem o interesse de acabar com Israel. Bom, deu para entender que o Líbano aqui, certo? Essa área de segurança aqui, é isso, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Bom, aqui o Hamas, aí sim, finalmente chegamos no aparecimento, né, no nascimento desse grupo, né, o Hamas. Tá? Falamos sobre o Hezbollah e agora o Hamas. Hamas, grupo considerado... Esse aqui é o líder deles atual, tá? Ismail Haniyeh, tá? É o líder atual, tá? Certo? Fazendo um discurso e tal. Desde 2017, ele é o líder, tá? Do Hamas. Hamas, grupo considerado terrorista por países como Estados Unidos e pela União Europeia, claro. Né? Surgiu após a chamada de primeira intifada. Depois eu vou explicar o que é intifada, com mais detalhe, tá? Em 8 de dezembro de 1987, tá bom? Então aí, 1987, guardem também essa data, surgiu o Hamas, este que invadiu agora, né, cometendo as maiores atrocidades, barbaridades ali
com a população de Israel, tá? Então é isso. O Hamas, um movimento de resistência, o nome é bem claro, islâmica, né? A religião, como eu já expliquei também, a religião ali, tá? Fator motivador, né? Disso tudo aí, tá bom? É isso, tá? No caso, a ótica equivocada desses extremistas, né? Porque eu já expliquei aqui, religiões são religiões, tá? Temos os muçulmanos em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, muitos muçulmanos, no Brasil temos, e a questão não é essa, a questão é a ótica, né? A maneira, o ponto de vista que algumas pessoas radicais, extremistas, fundamentalistas, né, encaram, interpretam os livros sagrados, né, como no caso o Alcorão, né, no caso muçulmano. Então é isso daí que a gente tem que entender, não é a religião em si, tá? Se define como um grupo para a instauração de um Estado palestino em toda a área de Israel. Eles querem o quê? Eu já falei isso, eu repito isso. A ideia do Hamas é destruir Israel. Agora, esse ataque agora a Israel mostrou isso, claramente isso, tá? A intenção do Hamas é destruir Israel. A ideia é, claro, né, fundar ali, né, na Palestina, onde está ali o território de Israel, um Estado palestino. Tá? Então, a ideia é essa, instauração de um Estado palestino em toda a área de Israel, em toda a área. A ideia é sumir com Israel do mapa, e se possível com os judeus, todo mundo, exterminar. Como eu já falei, já tentaram tantas vezes, né? E nunca irão conseguir, porque, eu volto a dizer, com base bíblica, há promessas, e Israel, ele foi colocado por Deus no final da cena, tá? Então, ninguém tira ele de lá do final da cena, ninguém tira ele de lá, nenhum país tira ele do final da cena, tá? Ele foi colocado por Deus, os remanescentes, no final da cena, tá bom? Eu acho que as pessoas entendem o que eu quero dizer, né? Na Carta de Princípios, um documento de fundação do Hamas, tá? De 1988, guardem as datas, 87 ele foi criado, 88 tem os fundamentos, as regras, o documento e tal. O Hamas afirma que a Palestina é uma terra islâmica. Volta, olha a religião aí, olha a ideia, a ótica religiosa aí, né? E não reconhece a existência do Estado de Israel, está no documento do Hamas, de fundação do Hamas. Agora, eu pergunto, como ter paz, como negociar, como dialogar com um grupo desse? Um grupo claramente terrorista que não aceita a existência do outro, que não aceita a existência do Estado. Lembrando que lá em 1948 a ONU teve uma proposta de 2 Estados, um judeu e outro árabe, no caso palestino, né? E os árabes não aceitaram, né? As nações árabes na época não aceitaram, tá? Então é isso, né? Israel aceitou. E eu disse também, expliquei, era o ideal para Israel? Não, na verdade, biblicamente falando, lá no contexto, lá, por exemplo, de Davi, aquele território todo ali era de Israel, mas é melhor o que a ONU propôs do que nada. Então, Israel aceitou, mas os árabes não aceitaram. Bom, tá aí, Ismail Haniyeh, desde 2017. Bom, agora eu acho que ficou bem claro essa questão, o surgimento do Hamas, a ideologia, a ideia por trás desse grupo terrorista, tá, gente? Tá bom? Aqui eu coloquei muitas informações para falar da intifada, tá?
Em 1987, a primeira intifada. Eu até coloquei aqui o significado que o pessoal fala assim, que dá uma ideia de revolta, rebelião, que intifada, mas eu coloquei ali, a palavra intifada muitas vezes é traduzido como rebelião, revolta, mas o significado original em árabe está mais próximo de livrar-se de algo, livrar-se de alguém, tá? Por meio de um movimento de agitação, né, ou sacudida. Tipo assim, sacode, né, um movimento de sacudida, de agitação, né, livrar-se de alguém ou livrar-se de algo. Tá? E você pode imaginar o que é isso, né? No sentido da palavra, né, em árabe ali, intifada, tá bom? Então, a intifada surgiu como um movimento palestino no ano de 1987, que nós já colocamos, quando a partir do dia 9 de dezembro surgiram os levantes espontâneos da população palestina contra os militares israelenses, tá? Há todo um contexto ali, e essa cena mostra isso, guerra de pedras e tal, que esse é um dos nomes, né, colocados para nesse momento, né? Paus e pedras, né? A comunidade palestina, saturada pela opressão, combateu os militares de Israel, fazendo uso apenas de paus e pedras. Tal movimento caracterizou-se a primeira intifada. Tá? Então, guardem a data, ela durou de 1987 até 1993. Agora, a segunda intifada, 2002 até 2005. Tá? Data muito importante, né, nesse contexto todo aí, porque antecede essas datas, antecede o controle do Hamas na faixa de Gaza. A gente já vamos ver isso. Em setembro de 2000, o líder da oposição de direita, o primeiro-ministro Ariel Sharon, tá, no caso israelense, obviamente, né, visita o complexo da mesquita de... ali, aquela mesquita, né, Al-Aqsa, é uma mesquita muçulmana. Mas a questão é que a mesquita Al-Aqsa, ela está meu Deus, numa planície, vamos colocar assim, né, num espaço, no terreno, aonde provavelmente os judeus entendem que sim, foi construído o Templo de Salomão, tá? Por isso é chamado Monte do Templo, tá? Então, a mesquita Al-Aqsa, ela está neste local. Então, o local, eu não coloquei a foto aqui, mas o local, poderia ter colocado, mas são tantas coisas. Esse local, tem a mesquita, claro, muçulmano, lógico, e o monte ali, Monte do Templo, ele é muito importante para os judeus, certo? E o primeiro-ministro Ariel Sharon, israelense, claro, ele visita a mesquita de Al-Aqsa. Então, quando ele faz isso, ele causa uma revolta de grupos palestinos, né? Como diz aqui, ó, em Jerusalém Oriental, local sagrado para os muçulmanos e judeus, tá? Que chamam de Monte do Templo, porque lá também é considerado o Monte do Templo, né? E claro, o Templo de Salomão, né, gente? Então isso é muito importante para os judeus, né? Afinal de contas, Jerusalém era a capital, eu já falei, já expliquei, né? Os muçulmanos nem sonhavam existir, e Jerusalém era a capital, né, do reino de Israel, lá por volta do ano 1000, né? Davi conquista a região dos Jebuseus ali, a cidade, e ele então a transforma na capital, a cidade do rei Davi. E tem toda uma questão simbólica apontando para Cristo Jesus, o Messias, né, o Ramachias. É isso, tá, gente? Então, aí como começou, por causa disso, por causa da visita do primeiro-ministro, né, Ariel Sharon, a mesquita, aí começou a segunda intifada, tá bom? É isso aí.
Esse é um detalhe importante aqui também. Mahmoud Abbas, um político moderado, assume o comando da Autoridade Palestina. Isso a partir de 2005. É um contexto também que 2005, né, eu liguei uma coisa a outra, um fato histórico, entendeu? Ele está lá até hoje, né? Mahmoud Abbas, né? Um político moderado, né? Moderado naquele contexto e no contexto que vivemos, tendo como antagônicos, né? No caso do que é ser moderado, por exemplo, um terrorista ou um grupo terrorista, né? Então, Mahmoud Abbas é moderado, tá? Então ele assume o comando da Autoridade Palestina que controla a região, uma parte da região da Cisjordânia, tá? Que tem um controle total de uma determinada área lá, eu vou explicar isso depois, tá? Em janeiro de 2005, então, uma data também importante, anotem essa data, após a morte de Arafat. Arafat morre em 2004, né, como eu já expliquei aqui. Eu vou falar mais sobre o Arafat, eu acho que tem aqui informações sobre ele, eu vou falar. As últimas tropas israelenses deixam Gaza em setembro de 2005, após 38 anos de ocupação. Finalmente, Israel deixa Gaza. Eu até vou passar aqui para deixar Gaza em 2005, tá? Deixa Gaza. Aí que está a questão, né? Deixou Gaza, e quem vai assumir o controle de Gaza? O grupo Hamas. Entenderam agora? Tá? O grupo Hamas que assume o controle de Gaza. Aí é complicado mesmo, né? Muito complicado, tá? Então, em 2007, os dois grupos entraram em conflito na Batalha de Gaza, tá? O Fatah resistiu em ceder o comando das forças de segurança palestina ao Hamas. Ao final, os representantes eleitos do Hamas foram expulsos das posições no governo da Autoridade Nacional Palestina, ou simplesmente Autoridade Palestina, né? Eles foram expulsos, tá? Na Cisjordânia, e substituído por membros rival do Fatah. Fatah é um grupo, que eu já falei, um grupo mais moderado, tá? E o Hamas não, né? Então, eles se desentenderam. Quer dizer, há conflitos entre eles mesmos, até mesmo os árabes. Muitos países não concordam com o jeito do Hamas, né? Com o terror que o Hamas provoca, né? E com a ideia dele também de não aceitar a existência de Israel. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, do Fatah, criou um gabinete de emergência que substituiu a colisão Hamas-Fatah, que existia, né, antes desses conflitos ali entre eles. Então, Hamas conseguiu à força, não foi à força, o controle de Gaza em 2007. Tá? Teve conflito para isso, certo? Com isso, os palestinos passaram a ter dois governos, quer dizer, passaram a ter dois governos. A faixa de Gaza, que eu coloquei bem aqui, grande aqui no mapa, né? E aqui, esse mapa aqui dá para ter uma ideia. Então, o governo palestino, no caso, os palestinos passaram a ter dois governos, um na Cisjordânia e outro aqui na faixa de Gaza. Como eu já também coloquei, essa área toda aqui, na faixa de Gaza, tem mais ou menos 40 e poucos quilômetros de comprimento. A largura pode chegar aí a 12 quilômetros, mais ou menos, tem lá que tem 5, 6 quilômetros. É isso daí, é muito pequeno, né? É muito pequeno. É um espaço pequeno. E aqui moram mais ou menos 2 milhões, tá? De árabes aqui, tá? A maioria, né? A maioria, né? Claro, né? São árabes ali, tá? Há outros que moram ali, mas, né, a maioria árabe, claro, né? Com isso, os palestinos passaram a ter dois governos, e o do Hamas na faixa de Gaza, como nós colocamos aqui, né, faixa de Gaza, e um gabinete montado por Abbas na Cisjordânia. Ele montou um gabinete lá, então a chamada aí, essa é a Autoridade Palestina, tá? Tá certo, gente? Eu acho que deu para entender, não deu? Aqui você pode ver, né, que, né, é um espaço onde, daqui direto, né,
Olha bem, Israel, o cuidado, as pessoas ficam falando do controle que Israel tem, mas ele tem que ter, gente. Olha bem, antes desse conflito agora, milhares de árabes, né, palestinos, eles trabalhavam em Israel. Não sei como é que está essa situação agora, mas certamente mudou tudo a partir do conflito. Milhares trabalhavam em Israel. Quer dizer, o Israel, estrategicamente, ele controlava assim, mas tinha os espaços, tinha também estrategicamente as aberturas, né? Como entrar transporte lá, como entrar alimento lá, tudo isso tinha como fazer. Israel fornecia, até onde se sabe, Israel fornecia energia e tudo mais. É claro que agora, depois disso, claro que isso tudo mudou, lógico, né? E como não mudar? Como não mudar? E aqui, tanto é que o Egito mesmo também mantém ali uma segurança, não dá aqui, né? Não tem como, o Egito também tem medo, tá? E guarda a fronteira dele ali. Claro, o Egito também não tem interesse que esse grupo terrorista, ele não sabe o que pode acontecer, tá? Entre no território, ele também fecha a fronteira dele, né? Tem um controle absurdo ali. O Egito também. O pessoal fica acusando Israel, mas o Egito também faz isso. Então as pessoas deveriam então saber, então procurar saber por que o Egito faz isso, né? Mas tudo bem, vamos lá, seguindo aqui para nós terminarmos, né? Estamos quase terminando, eu acho. Lá, os chamados acordos de Oslo, né? Noruega, né, gente? Oslo, a negociação, né? Mas o que aparece na imagem mesmo, os Estados Unidos, na foto aqui, Casa Branca e tal, né, Washington, essa coisa toda, mas é isso. Então, os chamados acordos de Oslo referem-se a um conjunto de acordos firmados na cidade de Oslo, Noruega, em 1993. Guardem essa data. Mais uma vez, Israel está se mobilizando, está se esforçando para ter um acordo de paz, tá? Entre o governo israelense, representado pela figura de Itzhak Rabin, né? Isaac Rabin, né? Porque Itzhak é isso, né? É Isaac, né? Rabin, e a Organização para a Libertação da Palestina, o OLP. Essa data aqui é muito importante. Muito importante. Isso irá revoltar, né, os extremistas, os fundamentalistas, os terroristas, né, e alguns países que ainda mantêm, né, a resistência da existência de Israel, né, representada pela figura do seu presidente Yasser Arafat. Então, há uma mudança substancial, né, na personalidade, de Arafat. Há mudanças ali, várias questões, né? Talvez ele percebeu, né, que não há como, que muitas pessoas sofrem e que a paz é melhor. Há interesses, entendeu? O importante é que isso está acontecendo. E isso aconteceu em 93. Foi muito importante isso, né? Então, Yasser Arafat, então, ali, né? Aqui, ó, tá? Até o Bill Clinton bem mais alto, né? Do que todos aqui, né? Então, representado pela figura então do presidente Yasser Arafat. Todos os acordos contaram com a mediação do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Uma foto especial está aqui, marcou a negociação de Oslo. A foto de um aperto de mãos entre Rabin e Arafat, que eu vou mostrar, né, com Clinton no centro. Curiosamente, o registro não foi feito em Oslo, né, mas em uma reunião no Jardim da Casa Branca, em Washington, em 13 de setembro de 93. Claro, curiosamente, a ideia é o marketing, né? A importância, né, dos Estados Unidos na cena desse acordo. É outro acordo extraordinário, histórico, um avanço, né,
na paz ali na região, e muitas pessoas, ao verem essa foto, os noticiários, eles devem ter pensado, poxa, agora finalmente, né, vamos ter paz entre árabes e judeus e tal. Infelizmente, não foi assim, né? Enquanto existirem grupos terroristas fundamentalistas, infelizmente, não haverá paz, né? Bom, com aquele aperto de mãos, Israel passou a reconhecer a OLP, né, representante dos palestinos, né, legitimamente, né, e esta, por sua vez, reconheceu o direito de existência de Israel, porque o grande problema é esse, gente. Esses grupos não aceitam a existência de Israel, a OLP também não. E Yasser Arafat, quantos conflitos ele comandou? Então é isso. Mas, graças a Deus, finalmente teve esse momento em 1993 muito importante, né? E aí sim, até hoje a OLP tem a sua relevância nesse processo todo, né? E ali, né, na questão da Palestina ali, tá? Muito bem, vamos lá, ainda tem bastante coisa ainda, né? Dessa vez, preparando a aula, eu acabei colocando muito conteúdo. Bom, em 1993, acordo que deu a autonomia a Gaza e Jericó, 93, né? É o primeiro acordo significativo a resultar as chamadas negociações de Oslo, como nós já colocamos, que resultam numa série de acordos entre o governo de Israel e a OLP, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Estes acordos previam o fim dos conflitos, a abertura das negociações sobre os territórios ocupados, a retirada de Israel do sul do Líbano e o Estatuto de Jerusalém. No ano seguinte, Rabin e Arafat, né, e também Simão Peres, que como sucessor de Rabin no governo viria a concluir os acordos de Oslo, né? Muito importante esse momento histórico. Essa foto aí é outra foto extraordinária, né? Rabin, Arafat e Bill Clinton, né, apertando a mão, né? Dizem até alguns comentaristas, especialistas, que foi difícil até promover, mas deu certo, está aí, né? Foi marcante na história aí dessa região do Oriente Médio, nesses conflitos aí da Palestina e Israel, né? Seriam premiados como tanto um quanto o outro, né? Rabin e Arafat seriam premiados com o Nobel da Paz, tá? Pelos seus esforços para conseguir a paz no Oriente Médio, tá certo? Ou Médio Oriente, como está ali, né? É isso daí, certo? Muito bem. A Autoridade Palestina foi formada, aí outro importante, né? Nesse contexto todo, nós temos a formação da Autoridade Palestina, autoridades legítimas, digamos, e reconhecidas, né, por Israel, como de acordo com o acordo lá de Oslo, né? Foi formada em 1994, nos termos dos acordos de Oslo entre a Organização da Libertação Palestina, a OLP, e o governo de Israel como órgão provisório de 5 anos. Claro que isso aí, lamentavelmente, não foi tudo que envolveu, ou muita coisa que envolveu o acordo de Oslo, na prática, não foi tão simples assim, e não é tão simples assim. Por que não é tão simples? Porque tem as questões dos assentamentos aqui, né? Israelense dentro da Cisjordânia, do território, então, vamos dizer, palestino. Então, é muito complicado. E eu coloquei aqui até, vou explicar rapidinho, né? Está terminando. De acordo com o acordo de Oslo, a Autoridade Palestina foi designada para ter o controle exclusivo de questões relacionadas com a segurança e as necessidades civis em áreas urbanas palestinas, tá? Referida como a área A, e apenas o controle civil sobre as áreas rurais palestinas, referindo-se como a área B. Vamos tentar entender isso daqui? A gente está fechando aqui, só para tentar entender. Olha aqui, vamos olhar. Essa aqui é a Cisjordânia, tá? Certo? Vamos tentar entender aqui. Ó. Eu coloquei aqui, então,
Ó, a maior parte da Cisjordânia, conhecida como Área C, tá? Ainda está sob controle israelense, tá? Então, Área C, essa verdinha aqui, tá vendo? Olha lá, Área C, tudo que está verdinho, está debaixo do controle israelense. Certinho? Deu para entender? Deu para entender? Então, olha bem, ainda está sob controle israelense. As forças israelenses têm controle total da segurança dos civis no terreno, tá? Porque ali estão assentados muitos judeus, tá, gente? Colônias judaicas ali. A construção por palestinos é altamente restrita nesta área, pois é onde se encontra a maioria dos colonos judeus, tá? É restrita, não é que não existe, tá? Há todos os cuidados em relação a isso, né? Questão de segurança. A área B aqui, ó, tá vendo? O cinza, tá? A área B está sob o controle conjunto de Israel e da autoridade palestina, que é o governo, né? Que representa os palestinos, né? A autoridade palestina. Israel está encarregado da segurança, enquanto a autoridade palestina está encarregada do controle civil. Israel é a segurança, tá? E a Palestina o controle civil. Um pequeno pedaço de terra, conhecido como Área A, olha lá, Área A, pequena, né? Pequena, olha lá. Conhecido como Área A, é totalmente controlado pela autoridade palestina, tá? Certo? Certo? Área A, o vermelho. Os pontos vermelhos, tá? Realmente uma pequena, né? Aí é totalmente da autoridade palestina, tá? É totalmente controlado pela autoridade palestina. Essa área inclui a cidade de Ramallah, Jericó, Nablus e parte da cidade sagrada de Hebron, tá? Aqui, Hebron aqui. Então, essa cidade dos pontos vermelhos aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Ramallah aqui, Jericó aqui, Belém, Hebron, é isso aí. Deu para entender, então? Então, a Cisjordânia está desse jeito. Os acordos de paz de Oslo, o avanço, muitas vezes não foi bacana, bonito, as fotos, tudo isso é muito bonito, muito bacana. Só que, na prática, não é tão simples assim, né? No caso dos assentamentos judaicos ali, dentro dessa faixa da Cisjordânia, é um fator complicador. Um outro fator complicador é a questão é que eles complicam, os seres humanos complicam muitas coisas também, né? É Jerusalém, né? Que os judeus não abrem mão, e os muçulmanos, muitos deles também não querem abrir mão, né? Especialmente na área oriental, né? Não querem abrir mão. Então, é essa situação. Então, os acordos, como o acordo de Oslo, bonito, bacana, foto, tudo é muito legal, tudo é muito bacana. Só que na hora ali da prática, né, de remover, por exemplo, os assentamentos judaicos, e a questão de Jerusalém é uma situação realmente complicada ali, resolver essa questão, né? E eu já disse, já falei sobre isso. Historicamente, Israel, Jerusalém é a capital de Israel, historicamente, né? Então, é isso, tá? Então, essas questões ali, há uma dificuldade muito grande de resolver, é mais complexo do que nós imaginamos, ou as pessoas complicam mais do que nós imaginamos, né? Bom, é isso, vamos lá, né? Terminando aqui. Eu falo que está terminando, mas nunca termina, e eu já está bem adiantado essa aula. Gente, eu vou fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque ainda faltam algumas aulas aqui ainda, tá? Alguns conteúdos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos lá, né? Pessoal, essa aula vai ficar um pouco mais extensa aí, vamos lá, para a gente fechar, né, essa questão logo, né? Bom, hoje, 75 anos depois da criação de Israel, a paz entre palestinos e israelenses está tão distante quanto quando a ONU propôs dividir em dois o mandato palestino. Lembra lá que a ONU propôs dividir, né?
criar o Estado de Israel, o Estado árabe, né? Mas os árabes não aceitaram, quer dizer, e lá não tinha paz, e agora está distante, né? Essas coisas, a gente está aí nesse conflito agora, nessa guerra de Hamas aí, e Israel, e é muito difícil. Eu já disse, eu repito, enquanto existirem grupos, países que não aceitam a existência de Israel, haverá conflito, não haverá paz permanente, infelizmente, tá? É isso, tá? Atualmente Israel só tem fronteiras definidas com o Egito e a Jordânia, tá? Aqui, ó, com o Egito, tá vendo? E a Jordânia, né? E eu até falei que nessa a faixa de Gaza aqui, que aqui também o Egito tem um controle absurdo aqui também, porque eles não querem também relacionar com o Hamas. Eu acho que nenhum país, nenhum Estado em sã consciência quer relacionar com um grupo terrorista, né, gente? E Israel tem que manter um controle muito forte aqui. Então, é isso que temos hoje aqui. Geograficamente, geopoliticamente, é isso que temos hoje aqui. Tá? Israel tem um tratado de paz, um acordo de paz com o Egito, tem um acordo de paz com a Jordânia. Eu até vou colocar ali informações sobre outros acordos de paz que aconteceram com outros países, tá? Dessa região do Oriente Médio, né? Importantíssimos também. Aqui, atualmente, Israel só tem fronteiras definidas com o Egito e a Jordânia, né? Porque tem acordos de paz ali e tal, né? Mas a linha do armistício de 1949 entre os dois países serve como fronteira de fato, né? Exatamente aqui a linha de 1949, né? Mantém, é isso aí. Tem as colinas de Golã, que é um problema com a Síria ali, tem o sul do Líbano ali, que tem um problema também ali tem, como já falei, sobre o Hezbollah, outro grupo terrorista fundamentalista que não aceita a existência de Israel. Então é isso, tá, gente? Tá? Essa fronteira não foi suficiente para evitar pelo menos 2 guerras naquele território, em 1982 e 2006, e vários conflitos menores. Primeiro entre as tropas israelenses e guerrilheiros palestinos no Líbano, e depois entre Israel e o Hezbollah. Essa é a região de conflito que eu já falei aqui, a facção muçulmana xiita do sul do Líbano, como eu também falei, né, do sul do Líbano aqui. Então, há sempre como conflitos ali. Agora mesmo, nesses dias, com essa guerra com o Hamas, o Hezbollah, né, ataca no norte aqui. Então, Israel está tendo ataques no sul aqui, na região de Gaza, e também lá no norte também, com o Hezbollah, né? Não parece que até agora, né, que há uma intenção de entrar na guerra definitivamente, esse grupo terrorista que é muito mais poderoso do que o Hamas, tá? O Hezbollah é muito mais organizado, muito mais poderoso do que o Hamas, maior em número e tudo mais, né? Então é muito mais poderoso. E esses grupos, é bom também que falemos isso, né? Esses grupos terroristas, fundamentalistas, eles são financiados por nações que não querem a existência de Israel, né? Está muito claro, os especialistas falam sobre isso direto, né? O Irã, por exemplo, tem interesse em acabar com Israel e destruir Israel, não aceita, em hipótese alguma, a existência de Israel, e é isso, gente, essa situação é essa, né? Diferente do Hamas, que é um grupo palestino que controla a faixa de Gaza, o Hezbollah é um grupo libanês. Muito bem, aqui, enquanto isso, a fronteira de Israel com a Síria permanece indefinida, né? A questão ali das colinas de Golã aqui, ó, tá vendo? A ONU considera as colinas de Golã território ocupado, ou seja, para a ONU, Israel ocupou o território, pronto, né? Mas para Israel, não. Para Israel é um território de disputa, tá? Está em disputa para Israel. Gente, vamos lá. Tá, agora está acabando mesmo, agora está acabando, tá? É assim, agora é o último aqui. Queridos, olha bem, eu agradeço, né, aqueles que estão assistindo, aqueles que assistirão. Deus abençoe em nome de Jesus.
não deixe, né, se não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ajude a gente a avançar naquilo que fazemos, que é isso aqui, né? São as aulas que eu dou, né? O canal é usado para isso, comentários bíblicos, mensagens e etc, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Terminando então, é o último agora. Eu só coloquei, só para finalizar, eu quis mostrar como Israel ele tem tentado ao longo dos anos formar acordos de paz com os países vizinhos. E a minha intenção é mostrar historicamente como realmente isso aconteceu, tá? Israel, a liderança é perfeita, o país... Não estou dizendo isso, estou dizendo que há sim um esforço de Israel, e isso é histórico, em manter acordos, em fazer acordos de paz, tá? Em se esforçar para isso, com os países ali, vizinhos ali, tá? Então, e ele tem conseguido um avanço, conseguiu lá com o Egito, conseguiu com a Jordânia, e agora eu vou colocar outros avanços aqui também para finalizar esta aula, então, certinho? Então, por que tanto ódio? A pergunta que eu faço, por que tanto ódio, tá? Porque eu já mostrei aqui, eu acho que está mais do que explicado, né? Não aceitam a existência de Israel, não aceitam a existência do Estado de Israel. E muitos grupos, sim, querem exterminar, como já tentaram, Segunda Guerra, Hitler, aquele contexto todo do Holocausto, no contexto moderno, no contexto medieval, tentaram exterminar os judeus de todas as formas, né, em vários locais do mundo, e não conseguiram. Né? E é lógico que não irão conseguir. Repito, é profético, biblicamente falando, Israel ele vai ser preservado para o final da cena. Tá? O final da cena, últimos dias, o final da cena, Israel estará lá, tá? É isso, tá? Ninguém tira isso dele, nenhuma potência tira isso dele, tá? É aquilo que a Bíblia diz claramente. Então, mas, querendo ou não, vive nessa questão desses conflitos todos, né? Mortes e coisas terríveis que acontecem, especialmente através desses grupos terroristas como o Hamas. E não tem outro nome, é terrorista. A ação é terrorista. Quem entra num estado do outro, no país do outro, mata crianças, degola crianças, tá? Mulheres grávidas são rasgadas, mortas cruelmente, né? Idosos, não tem como não ser terrorista, né? Então, agora está lá nas mãos do Hamas, cerca de 150, alguns dizem, especialistas dizem 150, né? Reféns lá, e ninguém sabe o que vai acontecer com eles, né? E assim, o pessoal tem medo de que essa guerra ela avance e ela amplie, né, para outros países, como no caso o Irã e tal. Bom, eu não sei se isso irá acontecer, né? Acredito que não, espero que não, por causa de algumas razões que eu não vou colocá-las aqui. Mas não é impossível acontecer, tá? Além, é claro, de não querer, por causa de, obviamente, por causa de não querer mortes, não querer, e sempre volto a falar, né, a ressaltar isso. Infelizmente, sempre quem perde, quem sofre é o povo, é a massa, entendeu? É o povo que sofre, né? Então, aí, olha bem, só esse detalhe que eu queria mencionar aqui, dos acordos de Abraão, que está em curso, né? Os acordos de Abraão, se nunca ouviu falar, procure saber sobre isso. No dia de hoje, marcamos 2 anos, isso aqui é a palavra do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar, né, Zohar. No dia de hoje, marcamos 2 anos de que os acordos de Abraão foram assinados. Em 15 de setembro de 2020, nos gramados da Casa Branca, em Washington, Israel, Emirados Árabes e Bahrein assinaram um acordo de paz histórico que foi um avanço significativo
e abriu uma nova era de paz no Oriente Médio. Então, olha bem, acordos de paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, tá? Em seguida o Reino de Marrocos também, tá? O Reino de Marrocos também se juntou a esse grupo de paz e renovou as suas relações com Israel, assim como mais tarde o Sudão, que anunciou a normalização das relações com Israel. Olha bem, um avanço na paz, isso também é bíblico. Quem tem noção das escrituras sabe disso, né? Isso é bíblico, tá? Essa paz, né? E aí alguém pergunta, mas por que então tanto ódio? Por que esses conflitos? E exatamente, os grupos fundamentalistas, sempre ligados, obviamente, a uma visão equivocada religiosa, não aceitam a existência de Israel, são inimigos mortais de Israel. Então, é isso, a razão do ódio está aí, lógico, né? E eles, quanto mais acordos são feitos, mais movimentos, né? Ou tentativas de acordo são feitos, tentativas são aí, que tem agora em curso uma possibilidade de um acordo de paz com a Arábia Saudita, um país muito importante no Oriente Médio, né? Então isso aí tudo indica que pode estar sim, né? Pode ser a razão, o motivo do Hamas ter feito o que fez, né? O massacre que fez, né? Pode ser sim, porque está em curso, né? Está em curso. O processo de paz, né, um acordo com a Arábia Saudita, porque é interessante para ela, claro, em todo sentido, e também interessante para Israel, né? E é um país muito importante, isso está mexendo com o mundo árabe, né? Claro, né? E com esses fundamentalistas, terroristas, extremistas, né? Ao fazê-lo, esses países se juntaram ao Egito e à Jordânia, os primeiros a assinar um acordo de paz em Israel em 1979 e 94, como nós colocamos aqui, respectivamente. Tá? É isso aí, isso aqui foi postado em 15 de nove de 2023, né? 2022, que foi postado isso aqui, essas palavras dele. Tá vendo? 22, ano passado, né? Agora, outra colocação aqui. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira que acredita que seu país está à beira de firmar um acordo de paz com a Arábia Saudita. Eu acabei de dizer. E é claro, aí são motivações, né? Movido, claro, pelo ódio, né, de Israel, né, e esses grupos, então, extremistas, terroristas e tal, e eles não aceitam, e eles começam, então quando eles não aceitam alguma coisa, ou estão percebendo que um acordo de paz está ali para acontecer, eles se movimentam e fazem o que fizeram agora, né, o grupo Hamas fez agora, né, acordo de paz com a Arábia Saudita, prevendo que o trato poderá ser fechado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e remodelar o Oriente Médio. Sim, pode remodelar a geopolítica do Oriente Médio, né? As relações políticas, as relações internacionais, tudo ali pode mudar com esse acordo com a Arábia Saudita. Então isso pode sim ser o fator principal que está movendo esses grupos, né, para que esse acordo não aconteça. Aqui está a foto, né, Trump ali, né, e dali também está o Benjamin Netanyahu e também o chanceler árabe, né, Abdallah bin Zayed, né, também está ali na foto, uma foto histórica também muito importante, né? Eles posaram em frente à Casa Branca em 15 de setembro de 2020. É isso daí. Então, por que tanto ódio? Já está mais do que explicado, tá bom? No mais, fechamos aqui.
Eu agradeço que eles tiveram paciência de acompanhar a aula, né? Aos meus alunos, eu agradeço por ter me motivado para poder fazer esse trabalho. Esta aula agora, a quinta, ficou mais longa, mas tudo bem, tudo ótimo, estamos aí. No mais, querido, shalom, oremos pela paz em Israel e oremos pela paz no mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Ronaldo Viana e nós vamos orar agora, tá? Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Deus abençoe a nação de Israel, abençoe o povo palestino. Deus, que haja paz naquela região. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que haja paz naquela região. Em nome de Cristo, tudo está em Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço por tudo e eu peço em nome de Jesus que abençoe cada um que está assistindo e aqueles que assistirão estas aulas em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Shalom.